E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre substantivo que vocês fizeram das páginas 34 até a página 36, tá? Daí também a gente vai fazer uma revisão, né, sobre os substantivos, se ficaram algumas dúvidas. A gente vai retomar também algumas coisas sobre sintagmas, tá? Então é importante que vocês acompanhem aí comigo e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Para a gente começar, eu vou projetar aqui na tela, né, as questões, então pode ser que dê uma falhada às vezes, então eu peço um pouco da paciência, tá? E é legal o quê? Que vocês vão lendo junto comigo. Daí, se tiver um pouco rápido, dá uma pausa no vídeo, né, para você alterar alguma questão que você tenha feito de maneira incorreta ou não tão completa, tá? Mas é importante que vocês façam essa correção, tá bom? Então vamos lá primeiro, pessoal, lá na página 33 da nossa apostila, eu gostaria de ler com vocês aqui, eu vou dar um zoom, ó, para a gente conseguir observar melhor, ó. Então, lá na página 33, a gente tem a informação, ó, núcleo do sintagma nominal, ou substantivo. Acompanha comigo aí, ó. O núcleo de um sintagma nominal pode ser um pronome, como eu, nós, vós, tudo, etc. Ou, mais frequentemente, um substantivo. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas para saber mais sobre essa classe de palavras, tá? Então, voltando aqui para mim, ó, vamos lembrar primeiro, acho que ficou um pouco de dúvida, né, nas nossas últimas aulas sobre sintagmas, tá? Então, na nossa última avaliação, acho que tinha uma questão referente só a sintagma, né, mas como eu falei para vocês, deixa eu arrumar o zoom aqui, é um assunto que a gente vai voltar algumas vezes durante o ano e até no 7º ano, tá? Então, tem um pouquinho de paciência, tá? Mas vamos tentar entender, tá? O sintagma, o que eu posso entender da palavra sintagma? Tá? Sintagma é o quê? É um sentido completo, tá? É uma unidade de sentido. Como assim uma unidade? Tá? A gente entende unidade como uma parte, tá? Lembra que a gente falou que todas as frases que têm sentido, né, todas as frases que têm sentido e possuem um verbo, a gente chama de oração. Quando eu faço essa análise de sintagma, eu estou, na verdade, separando a oração, tá? O que seria essa oração, então? É uma frase com verbo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Os alunos gostam de estudar. Eles gostam de estudar, né? Bastante, tá? O sintagma, ele pode ser dividido em duas partes, tá? Eu tenho dois sintagmas, tenho duas unidades aqui, tá? Como que eu vou identificá-las? Eu faço a pergunta para o meu verbo, tá? Quem que gosta de estudar? Os alunos. Os alunos fazem o quê? Gostam de estudar, tá? Então percebam que eu dividi a minha oração em duas unidades, duas partes. Cada unidade aqui eu vou chamar de sintagma, tá? Então aqui eu tenho um sintagma e aqui eu tenho outro sintagma. Poderia ter mais sintagmas? Poderia, dependendo da minha oração, do meu período, tá? Os alunos gostam de estudar, mas preferem jogar. Tem uma outra unidade de sentido aqui, então tem um outro sintagma, tá? Mas quando eu falo de oração, tá? Eu vou dividi-la em duas partes, tá? O sintagma, ele vão aparecer duas unidades de sentido apenas, tá? Essa primeira aqui, que normalmente vai estar na primeira parte, é o meu sintagma nominal. Por que é o meu sintagma nominal? Porque eu não tenho verbo, tá? A parte onde o verbo está, a unidade onde se encontra o verbo, eu chamo de sintagma
verbal, tá? E a parte onde não tem o verbo, eu chamo de sintagma nominal, certo? Agora repare aqui comigo, esqueça um pouquinho do sintagma verbal, vamos olhar só para o sintagma nominal, tá? Eu tenho duas palavras aqui, não tenho? Ó? Os e alunos, tá? Olhando para essas palavras, qual que seria a mais importante dentro desse sentido? Aluno, certo? A palavra alunos eu chamo de núcleo do sintagma, tá? Simplesmente núcleo, tá? O os que está acompanhando o núcleo nós chamamos de determinante, certo? Tudo isso, pessoal, nós já vimos em aula, nós estamos só recapitulando. Por quê? Porque nós vamos falar agora dos substantivos. Nós já falamos na aula passada, no vídeo passado, sobre substantivos, né? Mas agora nós vamos corrigir os exercícios e aprofundar um pouquinho mais, olhando para essa parte do sintagma. Qual que é a importância do substantivo? Substantivo, na maioria das vezes, vai ser o núcleo do meu sintagma. Ele é a palavra mais importante aqui dentro, tá certo? E é isso que essa introdução aqui na nossa apostila tá falando, tá? Ficou claro isso agora? Ó? O que é um sintagma? Retomando, é uma unidade de sentido, são as partes, né, da minha oração, do meu período, tá? Então, eu tenho a primeira parte, meu sintagma nominal, a segunda parte, onde tem o verbo, é o meu sintagma verbal, tá? Poderia inverter? Gostam de estudar os alunos, tá? Só invertir, o sintagma verbal continuaria o mesmo, o sintagma nominal também o mesmo, tá? O que eu tenho que olhar sempre, tá? Onde está o verbo? No sintagma nominal nunca vai ter verbo. O verbo fica no sintagma verbal, certo? Então vamos voltar então, ó, lá na página 33. Eu vou dar o zoom aqui de novo pra gente acompanhar aí na tela, ó. Vocês vão acompanhando na apostila de vocês, tá? Primeiro, pessoal, eu preciso ler esse texto com vocês, tá? Nós já falamos desse tipo de texto também, né? Que é um texto injuntivo, né? Que ele vai ensinar a gente a fazer alguma coisa. Até o nome do capítulo tá falando sobre isso, né? Que são regras para melhorar o mundo. Quando a gente fala de textos reguladores, tá? Depois nós vamos aprofundar um pouquinho isso também, tá bom? Então, esse texto fala, o título dele é Carta das Crianças para a Terra. Acompanha comigo aí, ó. Somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Nós, crianças, queremos ter voz, voz para dialogar com a família, voz para cobrar nossos direitos do poder público. Muita gente não conhece, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre todos os nossos direitos. Muitas crianças sofrem com a violência e com o trabalho infantil. Quando a criança trabalha, não tem tempo para brincar. Deixa eu descer um pouquinho aqui para ficar melhor, para a gente ver. Aqui. Nós, crianças, queremos ouvir também. Assumir nossos deveres em casa, na escola, em todo lugar. Ter respeito e cuidado com o meio ambiente em que vivemos e com as pessoas com quem convivemos. Nós queremos que as famílias tenham condições de abrigar seus filhos. A falta de oportunidade para os pais acaba prejudicando a nós, os filhos. Nós queremos que meninas e meninos tenham direitos iguais. Meninas e meninos podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas sem sofrerem preconceito por isso. O mundo poderia não ter mais preconceito. Todos seriam mais felizes com sua cor, sexo, origem, aparência, cultura e religião. Mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time. Para ficarmos juntos, nós precisamos respeitar as outras pessoas e as emoções delas, boas ou ruins. Por isso, é importante saber perdoar e não guardar rancor, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem
um trecho, né, da carta das crianças para a Terra, tá? Então aqui é um texto mais reflexivo, né? Um texto que faz a gente pensar muitas coisas, e tudo aquilo que está falando a gente já trabalha, né? Vocês que estão há algum tempo no colégio sabem da nossa proposta em trabalhar, né, o conjunto, em trabalhar os valores com o próximo, tá? Então, nada aqui pra gente é novidade, tá? Aqui falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um regimento, né, uma lei que tem no nosso país, né, que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, que por muitas vezes esses direitos não são respeitados, tá? Em relação principalmente a trabalho, né? Então vamos lá, então agora sim, lá na página 34, deixa eu dar um zoom aqui de novo, opa. Deixa eu descer aqui agora na página 34 para a gente acompanhar essa correção, tá? É assim, pessoal, se não estiver enxergando muito bem, daí vocês dão um zoom na tela aí também, tá? Porque o recurso aqui é um pouco limitado, tá? Mas aí vocês vão acompanhando conforme eu vou falando, tá bom? As crianças nomeiam 2 lugares onde devem assumir seus deveres. Que lugares são esses? Então a gente percebe no texto, né, que as crianças têm que assumir seus deveres em casa e na escola, certo? Onde mais as crianças devem assumir seus deveres? Dê o nome de 2 outros lugares, de preferência aqueles que você costuma frequentar, tá? Então aqui é uma resposta pessoal de cada um. Onde mais vocês frequentam? Que lugares vocês frequentam, tá? Então, por exemplo, né, na igreja, né, quando você vai numa missa, num culto, né? Ou quando você faz algum curso fora, né, um curso de teatro, um curso de idioma, né? Ah, quando você tem que ir, por exemplo, na casa de algum parente, tá? Então, todos esses são lugares que a gente deve respeitar, tá? E assumir os nossos deveres, tá bom? Releia esse trecho, ó. Meninas e meninos podem gostar das mesmas brincadeiras, jogos e músicas, sem sofrerem preconceito com isso. De acordo com a carta, meninos e meninas podem gostar das mesmas atividades. Que atividades são exemplificadas na carta, tá? Então, segundo o texto, né, meninos e meninas podem ter as mesmas brincadeiras, como jogos e músicas, tá bom? Dê o nome de outra brincadeira, de outra atividade que pode agradar tanto os meninos como as meninas, tá? Então aqui tem alguma sugestão, ó. Por exemplo, filmes, passeios, danças, né? Que não são separados por gênero, né? Não é porque só menino que pode dançar determinado estilo, é porque menina pode, ou porque é menina, né, que tem que seguir algum padrão, né? Sempre com muito respeito, tá? O trecho apresenta o nome da opinião desfavorável formulada por alguém sem conhecimento dos fatos ou reflexão. Como se chama essa opinião sem fundamento, né? Nós falamos muito disso, né? Que é o preconceito. Quando eu tenho um preconceito, eu não conheço aquilo, né? E já tenho uma repúdia, eu já não gosto sem conhecer, né? Então o nome disso é preconceito, certo? Retomando aqui do lado, pessoal, na última aula nós falamos sobre isso, ó, no cantinho da apostila de vocês, os tipos de substantivos. Vamos relembrar, ó. Um substantivo pode ser primitivo ou derivado. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, por exemplo, terra. Já um substantivo derivado é aquilo que é formado a partir de outra palavra, por exemplo, terráqueo, tá? Lembrando que substantivo, pessoal, é tudo que dá nome a alguma coisa, tá? Aqui ainda no canto, ó, substantivo simples e composto. Um substantivo pode ser simples quando é formado apenas por uma única palavra, ou composto quando é formado pela junção de 2 ou mais palavras, tá? Por exemplo aqui, ó, simples, árvore, plantas, frutas, né? Composto, pontapé. Como que é formada a palavra pontapé?
ponta mais pé. Erva mate, erva mais mate. Certo? Vamos lá na 17, ó. Tem esse trecho agora, pessoal. Carta das crianças para a Terra, somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral, ou seja, não especificada, tá? A palavra planeta, porque existem vários planetas, né? Então não é um planeta só. Qual palavra nomeia um lugar de forma mais específica? Palavra Terra, que Terra é um planeta entre vários, tá? O que há de diferente na grafia dessas palavras no texto? Aqui indica um lugar específico, está grafada com inicial maiúscula, ainda que não inicie frase, tá? Então vamos relembrar isso também, ó. Vamos voltar aqui para mim. Nós estamos falando de substantivo, certo? E nós vimos que o substantivo comum é aquele que vai indicar vários seres da mesma espécie. Lembra que a gente falou do exemplo do rato? O mesmo acontece com o planeta, tá? O planeta é um substantivo comum, porque existem muitos planetas. Então eu devo escrever planeta com letra minúscula, tá? Vamos colocar aqui como exemplo, tá? Então, planeta, letra minúscula, tá? Eu só vou escrever com letra maiúscula se ele estiver no começo da frase, tá? Ao contrário, letra minúscula. Já a palavra terra é um substantivo próprio, então letra maiúscula, tá bom? Isso a gente não pode errar mais, tá? Aluno de sexto ano tem que saber diferenciar maiúsculas e minúsculas, certo? Voltando lá então, agora lá na página 35, né? Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Opa. Foi muito. Aí. Página 35, deixa eu abaixar agora. Daí tá falando assim, ó. Isso que nós acabamos de dizer. Substantivo comum, próprio e coletivo, né? Só não falamos do coletivo. Não retomamos a ideia dele ainda, tá? Dizemos que um substantivo é comum quando designa algo de maneira genérica. Então, pessoas, cidades, planeta. Por outro lado, há substantivos que dão nome aos seres específicos. Este é um substantivo próprio e deve ser escrito com letra maiúscula. Pelo amor de Deus, não pode errar mais, tá? João, Recife, Saturno. Há ainda substantivos que dão nome a um grupo de seres, como os coletivos. Lembra que a gente falou dos conjuntos, né? Um monte de abelha é uma colmeia, um enxame de abelhas, né? Um monte de lobos é uma alcateia, tá? Que são substantivos coletivos, tá? Se não lembra, dá uma olhada no nosso último vídeo lá e também pega as informações do caderno de atividades que eu falei, tá? A 18. Releia a conclusão do texto. Mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time. Para ficarmos juntos, nós precisamos respeitar as outras pessoas e as emoções delas, boas ou ruins. Por isso, é importante saber perdoar e não guardar rancor. Olha que ensinamento lindo, né? No trecho Mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time, as crianças comparam duas ações, mudar o mundo e fazer um gol. O que há em comum entre essas ações que possibilitou a comparação, tá? Em comum, a satisfação em um grupo de pessoas atingir o objetivo pretendido, né? Então ele faz essa comparação, né? Entre fazer um gol. Quando o jogador, ou mesmo vocês quando estão jogando futebol e marcam um gol, né? Há essa ideia de felicidade, mas para que esse gol aconteça, teve todo um trabalho em equipe, né? Um passou a bola para o outro, né? Então é essa comparação que ele quer falar, né? Que se a gente trabalhar a equipe, as coisas vão funcionar, tá? Um exemplo agora, porque nós estamos vivendo, né? Então, cada um tem que ajudar o outro nesses tempos de quarentena, né? De pandemia, tá bom? Time é um substantivo coletivo
Isso significa que dá nome a um grupo de seres. Sabendo disso, responda: por que para o autor mudar o mundo é um trabalho de time? O que essa expressão quer dizer, tá? Então quer dizer o quê? Que não adianta a gente querer fazer as coisas individualmente, né? A intenção é ressaltar que ações individuais não vão ter o mesmo impacto que as ações realizadas pela comunidade, pelos grupos, que é necessária a colaboração de todos, né? Para que a gente atinja, né, um resultado esperado, né? Então, trabalhar em equipe sempre, cooperando, ajudando. Acho que é uma mensagem muito importante também para esse tempo que nós estamos vivendo. Repetindo mais uma vez, tá? Certo? A 19. Substantivo é uma classe de palavra variável em gênero e número. Isso significa que sofre modificações para indicar masculino ou feminino, singular ou plural. No quadro, copie do trecho os substantivos em que isso é percebido e assinale o respectivo gênero e número, tá? Vamos voltar aqui então, voltar em mim para a gente entender que nós não falamos sobre os graus do substantivo, a gente vai aprofundar mais depois, tá? Mas o que é importante a gente saber nesse momento, tá? Vocês já devem até ter visto, tá? Então, quando eu falo também substantivo, eu tenho que prestar atenção, tá? Quando eu faço essa flexão de gênero, né? Então tem o gênero do substantivo masculino e feminino, certo? Eu tenho também aqui, ó, de número. O que seria esse número? Não é da matemática, não. Número singular e plural, tá? E de grau, aumentativo e diminutivo, tá? Então, essas são as flexões que o meu substantivo pode ter, tá? Então, de gênero, por exemplo, né? Palavra casa, gênero feminino, né? Em relação ao número, casa, uma casa só, singular, tá? E casa, não, por enquanto, não está em nenhum grau. Se fosse casinha, grau diminutivo, tá? Casarão, grau aumentativo, tá? Casarões, grau aumentativo no número plural, tá? Então, singular e plural são importantes a gente lembrar de quantidade, tá? Quando eu tenho um apenas singular, quando eu tenho mais de um plural, certo? Então, vamos voltar aqui, ó, lá na questão. Deixa eu dar um zoom de novo. Aí. Então, na questão 19, ó. Então, quais são os substantivos? Meninas e meninos, né? Meninas, aqui, gênero feminino, né? Meninos, gênero masculino. Número de meninas, plural, e dos meninos também, plural, tá? Releia agora o trecho, ó. A falta de oportunidade para os pais acaba prejudicando a nós, os filhos. Os substantivos pais e filhos estão no masculino plural. Isso significa que, nesse contexto, refere-se apenas a seres do sexo masculino? Explique, né? Então, na verdade, não, ó. Embora o gênero seja masculino, dependendo do contexto, como este é o caso, né? Refere-se a substantivos masculinos e femininos. Então, por exemplo, quando eu vou me dirigir tanto a meu pai e minha mãe, eu falo meus pais, né? Quando um pai tem um filho e uma filha, ele vai falar meus filhos, tá? É uma questão de cultura e apropriação da língua, tá? Então é comum a gente falar isso. Certo, pessoal? Tem só mais uma página aqui, ó. Mais um trechinho pra gente ler, ó.
toda criança na escola. Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. Os pequeninos, de 0 a 6 anos de idade, também estão nessa. O governo deve garantir o atendimento da meninadinha em creches. E como a família precisa acompanhar o crescimento de suas crianças, os pais têm o direito de saber sobre o comportamento e as notas de seus filhotes e também de participar do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, aqui uma observação dentro, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Ele está perguntando assim na questão 21. Os substantivos brasileirinho e meninadinha têm semelhança na escrita, a terminação inho ou a terminação inha, certo? Brasileirinho foi criado a partir de outro substantivo. Que palavra deu origem a ele? Brasileiro. Considerando a palavra indicada acima, que ideia a terminação inho acrescenta o sentido dessa palavra primitiva? A ideia de tamanho menor. Então, ó, brasileiro, né, é minha palavra primitiva, que através dela eu formei outra palavra, brasileirinho, né? E o inho, né, o sufixo inho dá uma ideia de diminutivo, tamanho menor. Depois, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar, tá, do que seria esse sufixo que eu acabei de dizer para vocês, tá bom? A terminação em meninadinha acrescenta a mesma ideia à palavra primitiva, como ocorre em brasileirinho. Tá? Mesma coisa, né? Então, só que aqui está no feminino, tá? E é comum a gente usar, né, esse tipo de terminação para indicar, né, o grau do substantivo, tá? Então, os substantivos apresentam grau, conforme nós falamos, ou seja, as palavras podem estar no aumentativo ou no diminutivo, indicando o tamanho maior ou menor, respectivamente. A terminação que indica o grau diminutivo mais comum é o zinho ou o inho, dependendo da estrutura da palavra, tá? No entanto, há 2 substantivos no texto que estão no grau diminutivo e não tem essa terminação. Quais são eles? Ó, eu tenho aqui o pequenino e filhote, tá? Então, essas 2 palavras são palavras derivadas, né, de pequeno e de filho, né? Então, mas que não tem a terminação inho, nem zinho, né? Mas mesmo assim dão a ideia de diminutivo, tá? A palavra pertinho tem terminação inho. Podemos afirmar corretamente que é um substantivo no grau diminutivo? Na verdade, não. Sabe por quê, pessoal? Porque perto, ele não é um substantivo, tá? Perto, ele tem a função de dar uma ideia de lugar, né? Então, vocês vão aprender depois que ele é um advérbio de lugar, tá? Então, não, pois não tem a função de nomear um ser. Então, perto não está nomeando alguma coisa, tá? Perto simplesmente está mostrando um lugar, tá bom? Só lá na página 37 eu quero que vocês acompanhem comigo antes da gente acabar, para a gente finalizar essa ideia de graus do substantivo, que é muito importante para a nossa prova, tá? Então aqui, ó, na página 37, grifem essa primeira parte aqui da apostila, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu colocar a apostila para vocês verem aqui também, ó, essa primeira parte antes de criação de palavras, que é o nosso próximo assunto, tá? Só leiam comigo, ó. O substantivo pode indicar variação de grau, então aumentativo, né, que dá a ideia de algo maior, casarão, narigão, cachorrão, ou diminutivo, casinha, narizinho, cachorrinho. Vale considerar, no entanto, que os efeitos de sentido provocados pelo uso dos graus aumentativo e diminutivo nem sempre correspondem ao tamanho, pois podem indicar também afetividade ou uma ironia, tá? Por exemplo, quando você chega para o seu pai e diz: "E aí, paizão?", então dá uma ideia de proximidade, que ele é uma pessoa próxima a você, ó. Que jogaço, é? Então, jogaço, né?
Então, um belo de um jogo, né? Ou também pode indicar, como o menino está dando risada, vamos dar uma analisada melhor aqui. Agora que eu estou prestando atenção também, ó. A imagem do pai, ele está um pouco descontente, né? E o menino está aqui, ó, meio que tirando sarro da cara dele. Paizão, não é que o pai é um paizão grande, na verdade não, ele é uma ideia de carinho, né? Então, de proximidade do filho com o pai. Jogaço seria um jogão, um jogo grande, né? Porém, ele está sendo irônico, ele está tirando sarro, né? E golzinho, quando ele não seria algo no diminutivo, na verdade ele está o quê? Correspondendo também a uma ironia, né? E também para tirar um pouco de sarro da cara do pai, certo? Então, o grau do substantivo ele pode aparecer também nessa forma, né, de ironia ou de proximidade, tá bom, pessoal? Então, ó, acabamos a correção, tá? Se tiver alguma dúvida, mandem lá no blog ou mandem mensagem que a gente responde, tá? E a ideia é que vocês não tenham mais dúvidas sobre o substantivo, tá bom? O que vocês precisam fazer agora segundo as nossas orientações, ó? Vocês vão fazer a leitura da página 3 do caderno de atividades e vão responder os exercícios das páginas 9 a 14 do caderno de atividades também. Não esqueçam de mandar a foto depois para eu ver se vocês fizeram mesmo, tá certo? É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!